Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Amados irmãos, eu preciso que os irmãos abram em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Nós estamos hoje adiantando a lição de domingo que vem. Então, no próximo domingo, nós vamos ter o congresso de adolescentes. E em razão do congresso de adolescentes que vamos ter, no próximo domingo haverá uma programação especial na escola dominical para os pais, né? Todos nós vamos estar aqui, mas haverá uma palavra muito especial para quem é pai, para quem é mãe, para quem é avô, para quem é avó, para quem deseja ser pai, deseja ser mãe. E o que nós estamos fazendo? Estamos, então, trazendo a escola dominical, que seria domingo de manhã, para hoje, tá bom? Estamos trazendo. E nós estamos estudando, nestes últimos domingos, antes do primeiro domingo de agosto, exatamente, quando começa a nova revista, exatamente como é que se vive ante a proximidade da volta de Cristo. Como é que se vive? A gente vive como diante do fato e da certeza de que Jesus vai voltar. No domingo passado de manhã, mesmo sendo ceia, nós trabalhamos com a parábola das 10 virgens. E no domingo anterior, pastor Elias Santana trabalhou com a parábola do servo bom e do servo mau. Do servo prudente e do servo absolutamente imprudente. Então, nós temos que ter em mente, irmãos, que quando se pensa na volta do Senhor Jesus, não se vive de qualquer jeito. Se vive de acordo com o que Ele deixou. E é interessante que essas parábolas são trazidas a nós no momento preciso em que Jesus falava do seu retorno, das últimas coisas. E vimos, então, que a gente tem uma escolha diante do retorno iminente de Cristo. Ou a gente pega tudo que Ele deu para a gente e aplica de forma correta, a ponto de beneficiar aqueles que dependem da gente, ou a gente joga isso fora, pensando que Ele vai tardar, ainda gasta com gente que não merece os recursos de Deus. Daí a parábola do servo fiel e do servo infiel, do servo bom e do servo mau, que está na revista. E aí, domingo passado, nós vimos que não basta somente cuidar dos bens para servir aqueles que dependem de nós. Não. Tem um segundo aspecto para com a vinda de Cristo. No domingo passado, trabalhamos a parábola das 10 virgens e vimos que nós temos que ter um cuidado especial. Nós temos que ter um cuidado especial com nossa vida espiritual. E viver, sim, não somente com óleo dentro da nossa querida lanterna, mas também ter óleo extra na botija. E daí aquilo que nós chamamos de relacionamento com o Espírito Santo. A vida que antecede ao Senhor Jesus é uma vida muito difícil, é uma vida de grandes pecados. Mas nós temos que entender que, por outro lado, o Espírito Santo seria derramado de forma grande, maravilhosa, copiosa. E aqueles que esperam Cristo têm que ter uma vida absolutamente proba, absolutamente voltada para um relacionamento profundo e grande com o Espírito Santo. Daí tudo que vimos no domingo, pela manhã, na nossa Santa Ceia. E hoje, adiantando então a escola dominical, nós vamos trabalhar com uma parábola que também é muito conhecida. E vamos seguir a vertente tradicional de interpretação, aquela passada,
por nosso querido pastor Gedeon. E se recordar é reviver, então, hoje nós vamos reviver muito, porque vamos recordar muito da palavra de Deus, aquilo que já sabemos, trazendo de novo a lume tudo aquilo que necessitamos ouvir de novo. Muito bem, a pergunta que fazemos: quando o Senhor voltar, vai encontrar em nós servos bons ou maus? Quando o Senhor voltar, vai encontrar azeite, não só na lâmpada, mas também na botija? E a terceira grande pergunta: quando o Senhor voltar, o que temos a apresentar para Ele quanto aos talentos que Ele nos deu? Como assim, pastor? Vamos lá, capítulo 25 de Mateus, vamos juntos. É uma das parábolas mais conhecidas da palavra de Deus. A partir do versículo 14 em diante, e ela segue até o versículo de número 30. Incorretamente, muitos chamam de a parábola dos 10 talentos. Mas aqui não tem 10 talentos, porque a Bíblia diz que o Senhor entregou 5 talentos para o primeiro servo, que era aquele que tinha maior habilidade, era aquele que tinha maior capacidade. E que o Senhor entrega 2 talentos para o segundo servo, que é literalmente quem tinha ali uma capacidade mediana, e que o Senhor entrega 1 talento para o terceiro servo, que é exatamente aquele que tinha a menor das capacidades. Vá preparando o vídeo, Josuá, por gentileza. Quando a gente pensa na questão dos talentos, a gente pensa em o Senhor dos 8 talentos, não é dos 10, é dos 8, entregando moedinhas, 5 moedas para um, 3, 2 moedas para o outro, 1 moeda para um terceiro. Mas hoje nós vamos modificar esse pensamento para entender que talento não era moeda. Talento era uma mensuração de valor. Mensuração de valor. 1 talento equivale a 6.000 denários. Decorou? 1 talento equivale a quanto? 6.000 o quê? Denários. E o que era o denário? O denário, irmãos, era 1 dia de trabalho recebido pelo trabalhador. Então, imagine que você, no mês de junho, trabalhou 25 dias. Imagine que você trabalhou 25 dias. Você, na época de Cristo, ia ganhar quanto? Você ia ganhar 25 denários. Porque o dia não trabalhado não se recebia. Tá? Essa história de repouso semanal, remunerado, isso é uma bênção que veio nos tempos modernos, em razão do cristianismo gerar populações riquíssimas. E aí se dá o domingo para o repouso, para a adoração, e ainda remunerar o domingo. Na época de Cristo não tinha repouso semanal remunerado. Ou você trabalhava ou não ganhava. E você ganhava por dia o salário do dia. E o salário do dia era o denário. Aí sim, uma moeda representando o salário do dia. E com aquele denário você comprava o pão nosso de cada dia. Então, quando Jesus ora dizendo, Pai, dá-nos o pão de cada dia, Jesus está dizendo, Pai, dá a estes possibilidade de trabalhar, para que no final do dia recebam
um denário, e recebendo um denário, possam comprar o pão nosso de cada o quê? Dia. Com um denário você comprava a comida, a alimentação para o dia, e sobrava um pouquinho. Então, o trabalhador trabalhava o dia inteiro para ganhar, no mínimo, um denário. E um denário era o menor salário existente na época. Agora, quanto que é um talento? Um talento equivale a 6.000 denários. O que são 6.000 denários? São 20 anos de trabalho. Alguns intérpretes dizem que o talento equivaleria, em alguns locais, a menor quantia de 15 anos de trabalho. Mas no normal, nas regiões romanas, de inclinação absolutamente imperial, chegaria a 20 anos de trabalho. Por quê? Porque um denário um talento são 6.000 denários. Partindo que o ano são 300 dias, segundo a contagem lunar, 3.000 dias, 6.000 dias, 20 anos de trabalho. Então, pastor, peraí, deixa eu fazer um cálculo simples aqui. Se um denário equivalia 20 anos de trabalho, então o que recebeu menos, recebeu 20 anos de trabalho para desenvolver e multiplicar. Esse patrão, então, aqui, é um homem muito rico. Quem é que vai te contratar hoje e dizer, vou ter que sair, vou ter que viajar, não sei quando volto, mas estou te entregando 20 anos de trabalho para você trabalhar no que é meu e multiplicar. Alguém faz isso aqui? O que recebeu 2 denários, então recebeu o equivalente a 40 anos de quê? Trabalho. Meu Deus, que homem rico esse patrão, não é? Então não pense que o patrão entregou para eles 2 moedinhas. Não! O patrão literalmente entrega para eles um baú cheio de metais preciosos, que davam um total de 1 denário ou 2 denários. Sério. Sabe por quê? Porque não tem moedinha, Júlia, que valha 20 anos de trabalho. Quando o primeiro recebe 1 talento, agora eu estou esperto, ele recebe o equivalente a 6.000 dias de trabalho. 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho. Então ele recebeu um baú cheio de utensílios valorosos. Podia nesse baú ter ouro, prata, bronze. Mas o senhor rico, Júlia, disse, você que tem menor capacidade, o teu baú é este. E aqui você tem 20 anos de trabalho. Eu estou te contratando para você multiplicar, que eu vou viajar. Chamou o segundo. Você já imaginou o tamanho do baú do segundo? Porque o segundo é 40 anos de trabalho. São 2 talentos. São 40 anos de trabalho. Então,
olha quanta coisa preciosa ele recebe. E o último, o que recebeu 5 talentos. São 100 anos de trabalho. Olhe para mim. Se Jesus hoje entrega para você 100 anos de trabalho, já imaginou quantos baús o que recebeu 5 talentos recebeu? Cheio de coisas preciosas que juntando dava o valor de 100 anos de trabalho. Eu te pergunto, como é que você faz para multiplicar? O que recebeu 1 já está numa fria. Como é que multiplica? E o de 2? E o de 5? Vai pensando aí. Nós vamos interromper a transmissão, mas eu já passei para os grupos o vídeo que vou passar agora. E nós vamos... O link do vídeo está nos comentários da live. Nós vamos interromper por causa dos direitos autorais. E aqui na igreja nós vamos passar o vídeo só até o minuto 2:20, que é o suficiente. Vá pensando como é que você vai multiplicar isso. Vamos lá. Interrompemos agora, voltamos em 3 minutinhos, irmãos que estão em casa. 15 anos de trabalho. Então ele está fazendo o cálculo do ano de trabalho realmente de 365 dias. Agora, quando você faz o cálculo pelo ano lunar, porque o calendário da época de Cristo não era o calendário solar, era o lunar. Então, isso cai bastante. E aí pode chegar a 20 anos. Inclusive, Pedro, você está com a Nova Almeida atualizada aí? Aquela revista? Eu creio que é Mateus capítulo 18, versículo 10. Traz aqui para mim, meu filho, para que os irmãos vejam que interessante o comentário. Tá? Na Nova Almeida atualizada. Vem cá, filho. Como é bom ter filho de pastor por perto, né? Espera aí que eu te devolvo agora. Isso. Aqui. Vem cá, meu filho. Vem cá. Olha que interessante. Em Mateus capítulo 18, versículo 24, está falando de 10 mil talentos, e aqui se diz, no tempo do Novo Testamento, era uma unidade de cálculo e de valor o equivalente a 20 anos de um trabalhador. Está escrito aqui. Tá bom? Confere aí e vê se o pastor não leu errado no comentário de 18 e 10. 20 anos? Certinho? 20 anos. Muito obrigado. Olha que interessante. Então, quando você pensa no talento, você tem que pensar como aquela imagem que ali estava. Ou seja, um baú cheio de valores. Cheio de valores. E aí, o que eu acho interessante nessa parábola, tem muita coisa fantástica aqui. Primeiro detalhe que eu acho interessante é como é que alguém viaja e deixa seus servos com tanta riqueza. É ou não é muita confiança? Aqueles servos não podiam sumir, desaparecer? O que pegou 100, então, 100 anos de trabalho, 5 talentos, mas era para botar o dinheiro no bolso e sumir. É que eu esqueci de trazer para os irmãos. Saiu uma reportagem recente, eu vi ontem. Caiu na conta de um empregado de uma empresa 1.600.000 e poucos mil. Ele fugiu. Se conseguir achar essa reportagem, Josuá, me ajude.
Mas é incrível. Não era para pegar o dinheiro e sumir. Mas o Senhor olha para os seus servos, entrega para os seus servos estes talentos e diz: eu vou viajar, eu vou sair. E ele entrega para cada um, mediante a sua capacidade. Segunda coisa que me chama a atenção é que quando ele volta, o que tinha 5, o que fez com ele? Ganhou mais? Não me pergunte como. Mas não me pergunte como. Você já pensou, como é que faz isso? Alguém aqui conhece finanças? O Joãozinho que trabalha com isso, deve estar em casa agora assistindo. O cunhado não, o genro da Fátima. Como é que se faz isso? Você sabe quanto um trabalhador na época de Jesus conseguia viver? Vamos lá, sol na muleira. Aqui, ó. Correio Brasiliense. Homem recebe mais de 1 milhão por engano e faz o quê? Tchau. Tchau. Pode tirar, meu filho. Mas tem um outro que fala de 1.600.000 e poucos mil numa outra reportagem. Mas tá bom. Ó, vamos lá. Como é que ele multiplicou isso se a vida viável do judeu no primeiro século era de, no máximo, 50 a 60 anos? Sério? Vamos lá, irmãos. Porque o desmame de uma criança era feito aos 3 e algumas aos 5 anos. Não, peraí, mamava na mãe até 3 anos. E não é bezerro, é o quê? Por quê? Porque a água era imprestável. A hidrografia era de matar. Você não pode ler a Bíblia pensando que eles tinham em casa a água que a gente tem da Caesb, não. Por isso que as mães amamentavam, algumas até 3 anos, que aí evitava da criança depender de água e morrer desidratada ali no primeiro século, e outras até 5 anos. Sabe como é que é mãe, né? Vamos embora. Tem que cuidar de filho. Então, olha que interessante. A vida de um judeu, quando era assim muito, muito próspera, era chegar no máximo até 80, e de 80 para frente, só enfado e o quê? Canseira. Gente, se um trabalhador vivia em média até 50, 60 anos, como é que esse indivíduo conseguiu multiplicar 100 anos de trabalho? Você está vendo que aqui está subentendido gerações? Está vendo que a coisa aqui é de pai para filho? De filho para neto? Aqui tem no mínimo 2 a 3 gerações. Você não precisa concordar comigo. Não há necessidade de concordar comigo nesta interpretação que é minha. Mas aqui, o Senhor que tarda, Ele dá riqueza. E Ele diz, multiplica. E eu quero que teus filhos estejam envolvidos.
eu quero que teus netos estejam envolvidos. Porque a riqueza é de geração para geração. Porque eu sou Deus, não é só de Abraão. Eu sou Deus de Isaque. E eu também sou Deus de Jacó. Tudo bem que a minha interpretação esbarra num problema sério. O problema do indivíduo que não multiplicou, e aí Deus chamou ele e botou para o inferno. E aí muitos dizem que realmente aqui é algo absolutamente individual, porque senão Deus teria que também mandar para o inferno pai, filho e neto. Mas vamos ser francos. O que ganhou um talento, ganhou quantos anos de trabalho? Então, minha interpretação não está de toda ruim, não. Porque quem ganhou 20 anos, tem no mínimo 20 anos para tentar multiplicar. E aí não cairia condenação nem em filho, nem em neto. Quem ganhou 2 talentos é 40 anos. Aí já atinge uma segunda geração. E quem ganhou 5 talentos, aí são 100 anos. Ele sozinho não conseguiria. Mas você não precisa me seguir nessa interpretação. Essa é do seu pastor e você não precisa seguir. Vamos seguir a interpretação tradicional. O que ganhou 5 talentos, apresenta quantos talentos para o Senhor? Ele é bom de serviço, não é? E vamos pensar que isso não passou nem para o filho, nem para o neto. Vamos pensar que ele conseguiu. Gente, você conseguir multiplicar 5 talentos, que equivale a 100 anos de trabalho, só alguém pode fazer isso por você. Porque isso é um milagre. Quem é que fez isso por ele? Deus. Sem mim, nada podeis o quê? Você entendeu por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque quem recebeu no meio de nós 5 talentos, tem que ter capacidades extraordinárias para entregar para ele outros 5 talentos. E só quem faz isso é o Espírito Santo. Olha que fantástico. Quem recebeu 2, também está apertado. Também está apertado. Precisa muito também do Espírito Santo. Por quê? Porque os 5 talentos são grandes, mas quem recebeu 5 talentos tem mais capacidade. Quem recebeu 2, os talentos são menores, mas a capacidade dele também é propor. Se é proporcional, ele sozinho consegue fazer? Ele também depende do Espírito Santo. Como é bom ter o Espírito Santo. Como é bom ter Deus habitando em nós. Nos fazendo entender cada um dos talentos que temos e nos guiando em como multiplicar, porque um dia nós vamos prestar contas. E o que eu acho fantástico é, para você, 100 anos do teu salário é pouca coisa? Se você recebesse hoje 100 anos do seu trabalho, o que você faria? É muito dinheiro, não é? Pois é.
Você acredita que o que recebeu 5 talentos devolveu 5? E você acredita que o Senhor diz para ele, servo bom e o quê? Fostes fiel no quê? 5 talentos para o Senhor é o quê? Meu Deus, ele é muito rico. Ele é muito rico. 5 talentos, que para a gente é tudo, para ele é pouco. E ele diz, foi fiel no pouco? Vem agora e entra no muito do teu, o quê? Senhor. Para o que recebeu 2, 40 anos, a geração dele de trabalho. E ele multiplica por 2, ele ouve a mesma coisa, fostes fiel no pouco, entra agora no muito do seu Senhor. O dono é extremamente rico. O dono é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem todas as coisas, que tem absolutamente tudo. E isso é interessante, porque isso nos faz entender a loucura do terceiro, porque o terceiro diz assim, versículo de número 24. Chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não o quê? Espalhastes. O que ele falou? Senhor, o Senhor é um aproveitador. Porque pensa comigo, quem é que ceifa onde não semeou? É midianita. Se lembra, pastor Elias nos ensinando sobre Gideão? Que o povo de Israel plantava e simplesmente midianita vinha e roubava. Quem é que ceifa onde não semeou? É midianita. Esse indivíduo olha e diz, o Senhor é mau. O Senhor não é bom. O Senhor não é justo. Porque o Senhor simplesmente quer se aproveitar do trabalho alheio. O Senhor quer pegar o pobre do trabalhador e se utilizar da mais-valia. O Senhor quer pegar o que o pobre do trabalhador produziu e pegar tudo para o Senhor. O Senhor quer enriquecer ilicitamente. Foi isso que ele disse, Juraci. Vamos fazer um raciocínio e um cálculo? Vamos lá. Quando aquele que pegou 5 talentos, granjeou mais 5 e entregou para o seu senhor, o seu senhor ficou mais rico? Se fosse eu e você, teríamos ficado. Mas como o Senhor aqui é Jesus, e tudo é dele, eu te pergunto, tem como deixar Jesus mais rico? Alguém entre nós consegue deixar Jesus mais próspero? Alguém entre nós consegue acrescentar o que a Deus? Me responda. Então, o fato dele nos dar da riqueza dele, e nos dar da riqueza dele dentro da nossa capacidade, e ainda enviar seu Espírito para nos habilitar a
produzir em cima do que ele deu, para depois receber o dobro, e não ficar com nada, porque tudo é dele, e ainda nos devolver o que produzimos, para que a gente produza mais ainda, é mais ou menos assim. É você olhar para o seu filho e dizer: filho, está na hora de você produzir. Está aqui, o campo é do papai. As ferramentas são do pai. As sementes são do pai. Trabalha, filho. E aí você tem prazer de ver seu filho trabalhando. E aí, enquanto dorme, você vai lá e joga água, arruma a semente errada que ele colocou, fecha e aduba onde precisa, ajuda ele nos erros, e depois que floresce, que ele vem apresentar tudo para você, aí você diz: que bom, filho, é teu. É exatamente isso que está aqui. Alguém aqui consegue deixar Cristo mais poderoso do que é? Alguém entre nós deixa o Senhor Jesus mais milionário do que já o é? Alguém consegue acrescentar a Cristo hostes celestiais a mais do que ele tem? Do Senhor é a terra, e toda a sua o quê? Plenitude. Olha o que o Senhor faz. Ele olha para nós e ele diz: dou para vocês tudo. Vou para bem longe. E depois volto. Aqui, aparentemente, os trabalhadores ficam sozinhos trabalhando. Mas como o dono é Jesus, a gente sabe que ele nunca nos deixou só. Ele pediu ao Pai e o Pai enviou outro Consolador para nos encaminhar em toda a verdade. E aí ele, além de dar tudo, e nos dá o privilégio de trabalhar para ele, ele ainda garante o resultado pelo seu Espírito. Qual foi o erro do terceiro aqui? Respondeu, porém, o Senhor, versículo 26, servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então cumpria a ti, pelo menos, entregar meu dinheiro a banqueiros, porque quando eu voltasse, pelo menos receberia com juros o que é meu. Tira o talento dele, entrega o que tem 10, era aquele que tinha 5, multiplicou por mais 5, porque quem tem se dará mais, e quem não tem, ainda o que tem, será tirado. E pega o servo inútil e lança para fora no reino das trevas. E ali haverá choro e ranger de quê? De dentes. Você sabe por que esse servo enterrou o talento? Porque era costume na época de Cristo, para você não ser roubado, você cavucar as casas, criar bolsões nas paredes, colocar riqueza ali e tapar. Ou então cavar no teu quintal, colocar riqueza para depois retirar. Entendeu? Porque ali pelo menos o ladrão não pega. Então era costume.
ele pelo menos foi prudente de não jogar fora, pelo menos escondeu e devolveu ao patrão o baú cheio de prata, cheio de ouro, o equivalente a 1 talento, a 20 anos de trabalho. O que aconteceu com esse menino? Ele tem 2 problemas. Primeiro, ele olha para quem tem tudo e está dando, e vê nesse que está dando tudo, injustiça. Absoluta injustiça. Você sabia que tem gente que faz exatamente isso? Sério. Talentos são investimentos de Deus dentro da sua igreja para abençoar o mundo. Porque aqui quem recebe são servos. Há uma interpretação que toda a humanidade estaria aqui. Toda a humanidade. Mas a gente interpreta aqui somente servos, porque toda a humanidade está na próxima parábola, a do grande julgamento, de ovelhas e bodes. Agora, olhe que interessante, aqui é restrito à igreja. A igreja tem recebido toda a riqueza de Deus e todo o aparato para abençoar o mundo. O que entre nós recebeu menos, recebeu uma riqueza incalculável de 20 anos de trabalho. E a única coisa que Deus quer é que acreditemos que Ele está conosco. E que Ele pode usar a nossa vida para a bênção de toda a humanidade. É a única coisa que Deus quer. É que acreditemos que nós temos sentido, que a nossa vida tem sentido, que a gente existe para alguma coisa e que há algo que sabemos fazer muito bem para a honra e glória dEle, que foi dado inclusive por Ele. Gente, isso é fundamental. Aqui Deus está falando com diaristas e Deus está dizendo, olha, eu te dei o talento da limpeza, das pessoas necessitarem de você, e você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, e você encantar os outros com o teu trabalho, e por intermédio disso muitos virem ao Evangelho. Aqui Jesus está falando com professores, aqui Jesus está falando com médicos, aqui Jesus está falando com advogados, aqui Jesus está falando com industriais, aqui Jesus está falando com comerciantes e comerciários. Um dia perguntaram a Martim Lutero, um sapateiro, se para ele desenvolver o talento dele, ele tinha que largar a sapataria e virar monge como Martim Lutero. Lutero disse, não. Você como monge será uma negação. Deus te deu a capacidade de fazer excelentes sapatos. Então, a cada dia faz um sapato melhor do que o outro. A cada dia se esmera no que Deus te deu. E cobre o preço justo. Irmãos, a igreja tem gente que o Senhor separou só 24 horas por dia para cuidar absolutamente de todas as coisas espirituais. Mas a igreja também tem gente que o Senhor deu talentos para, na sociedade, brilharem com uma luz tão intensa que os outros se aproximem de Deus em razão de você. Entendeu? É sério. Você pode ser o melhor professor,
Você pode ser o melhor arquiteto, você pode ser a melhor diarista, você pode ser o melhor vendedor de gás da rua, você pode ser o melhor vendedor de algodão doce, você pode ser o melhor doceiro da cidade. E à medida que vai fazendo as coisas, vai louvando a Deus e todo mundo vai se encantando com você, e muita gente chega a Cristo por intermédio de você. Deus deu a você isso. Você pode ser o melhor segurança de shopping existente. Aquele que chega no horário, sai no horário. Aquele que cumpre seus deveres. Aquele honesto. Aquele que é probo. E todo mundo olha e diz, ali é diferente. Ali é absolutamente diferente. Irmãos, Deus nos deu talentos. Porque a sociedade precisa. A sociedade precisa de excelentes diaristas, a sociedade precisa de excelentes professores, a sociedade precisa de excelentes trabalhadores. Ou seja, enquanto a gente espera a volta de Cristo, a gente não espera parado, dizendo, ó, volta Jesus. Não, a gente espera trabalhando, produzindo, sendo luz, sendo sal, sendo bênção. Tem gente que Deus chamou e disse, olha, você vai ser o melhor químico que existe. Você vai saber misturar hidrogênio com nitrogênio. Eu preciso de você para ser físico. Coitado. Eu preciso de você para ser matemático. Tadinho. Eu preciso de alguém para ensinar a língua portuguesa. Eu preciso de alguém no ramo de medicamentos. E o Senhor vai nos colocando, vai nos habilitando, vai nos colocando, vai nos habilitando e vai nos habilitando. Você acha que servir a Deus é tão somente estar na igreja, cantando, louvando, adorando, bendizendo? É também. Se o Senhor te deu capacidade de ensinar, você é bem-vindo a ensinar também o Evangelho. Se o Senhor te deu capacidade de deixar espaços bonitos, você é bem-vindo a também deixar os espaços na igreja cada vez mais lindos. Se você é chamado para abençoar gente que está padecendo necessidade, tanto dentro quanto fora da igreja, você é bem-vindo. Porque nós temos riquezas grandes que o Senhor nos deu para abençoar a igreja e abençoar aqueles que estão fora da igreja. E o Senhor, que deu tais riquezas a nós, um dia nos cobrará. Porque tudo é por Ele, para Ele. Vem dele, procede dele. E a maior finalidade dos talentos é o cumprimento do maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Você sabe quem inventou vacina? Que hoje salva milhões, trilhões? Foi um crente. Foi um médico que servia a Deus. Sabia? Sério. Gente, a gente que tem o Espírito Santo, a gente tem capacidade de produzir muito mais. Porque a gente tem um conhecimento daquilo para o qual Deus nos chamou e a gente tem a graça benevolente, amorosa, misericordiosa do Senhor que se derrama sobre nós todos os dias. Então trabalha com afinco, trabalha com amor, trabalha com alegria. Vive.
Porque a igreja, sim, precisa de pastores, precisa de presbíteros, precisa de diáconos, precisa de obreiros, mas a igreja também precisa de diaristas, de médicos, de enfermeiros, de professores, de motoristas, de taxistas. A igreja é um corpo enorme que o Senhor deu para abençoar a humanidade. Por isso que somos sal da terra e luz do mundo. Agora escute, qual a maior finalidade dos talentos? É amar o meu próximo como a mim mesmo, sim, servi-lo e abençoá-lo. Mas é levar todos a amar a Deus sobre todas as o quê? Coisas. É por isso que o crente tem um plus. Ele ensina muito bem enquanto está dando aula, mas ele sempre está passando a palavra de Deus. Ele trata muito bem quem está chegando, mas ele sempre está passando a palavra de Deus. Ele está lá no balcão, atendendo. E aí não tem como falar muita coisa? Ótimo, então pelo menos um Deus te abençoe. Eu de vez em quando vejo em minha casa, minha esposa atendendo gente que, coitado, é condenado, vai pegar um tempo de férias na Papuda, e aí ela aproveita e diz, olha, você tem nome de crente, hein? É, minha mãe é crente. Pois é, volta para Jesus. O Senhor te ama. Deus pode te tirar desse lugar. É mesmo, né? Sério. Talento é para servir, ao mesmo tempo que está ali servindo, está levando o evangelho, está levando a graça, está levando a bênção. E vamos ser francos, Deus não deu pouca coisa para você não, tá? Não fica pensando que o que você tem é pouca coisa. Porque ninguém anda dando por aí 20 anos de trabalho de uma lapada só, não. Tá? É uma riqueza muito grande. Então, quando a gente pensa na volta de Cristo, não é para ficar com os olhos voltados para o céu dizendo, Jesus, volta. Não. É para fazer que nem um sapateiro, com o qual eu quero terminar aqui, papai sempre nos ensinou. Vai lá, arruma um sapato, vai lá fora, Jesus voltou, ainda não. Ótimo. Arruma outro sapato, Jesus voltou, ainda não. Jesus, estou te esperando. Esta é a vida. Irmãos, o Senhor não deixará nenhum de nós esconder talentos. O Senhor nos dará a alegria de, guiados pelo seu Espírito, multiplicar tudo que Ele nos deu. O que Ele botou na sua mão? Vai, o que Ele botou na sua mão? O que Ele te entregou? Não é para desistir. É para dizer, tudo posso. Naquele que o quê? Sabe por quê? Porque as estratégias virão. A bênção virá. A misericórdia e a graça virá. Porque se tem alguém que com certeza, aqui não aparece, mas ele, na Bíblia inteira, ao mesmo tempo que parece estar escondido, mas ele movimenta tudo. Este é o Espírito Santo. Ele está conosco, nos abençoando para multiplicarmos cada um dos talentos. Amém? Ninguém se apresente de mãos vazias perante o Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Tu estás voltando.
E nós estamos aqui, Senhor, cada um com seu talento, cada um com algo que o Senhor deu. E como é importante, Senhor, é importante porque Tu destes, é importante porque Tu concedestes, é importante porque Tu trouxestes. Então, louvado seja o Teu nome. Ah, amado Espírito, nos ajude a desenvolver. Ah, amado Espírito, nos ajude a desenvolver. Como é bom saber que Tu estás conosco e que nós poderemos trabalhar e que Tu has de nos guiar em toda a verdade, suprir toda a nossa necessidade e nós vamos produzir alegremente. Senhor, é incrível como Tu fazes, porque tudo vem de Ti. Em nada Te enriqueceremos, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo já é Teu. Mas é privilégio trabalhar para Ti. Oh, glórias! Ergue-nos cada vez mais. Ergue-nos para a Tua casa e Tua palavra. Ergue-nos para o Teu querer. Senhor, desperta-nos, ó Deus. Oh, Senhor, como é bom Te servir. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos trabalhar, tá bom? Trabalhar para Ele. Aonde você está já é um trabalho para Ele. E aonde você está, você é um dispenseiro da graça e da misericórdia dEle. Tá? E pode ficar tranquilo. Te entrega a Ele. Cresce, luta, estuda, trabalha, se dedica para Ele. Tudo para Ele. E louvado seja o nome dEle. Amém? Não se espera Jesus deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz e o céu profundo. Tá bom? Se espera Jesus trabalhando. E Ele vai te abençoar e me abençoar e nós vamos desenvolver tudo que Ele nos deu para a glória dEle. Para a glória dEle. Amém?